Esse a gente não tem dúvida nenhuma de quem é. Você ao lado de Rodolfo Landim. Aí num dos momentos de muita alegria de Copa Libertadores da América. Isso aí foi na Libertadores. Eu queria que você falasse, porque a gente vai entrar agora na era de ouro, né, do Flamengo, pós-81. Essa é a maior era da história do Flamengo. Vocês tinham noção do que vocês estavam construindo, quando vocês estavam ali contratando jogadores, trazendo Pablo Mari, e a gente vai botar uma sequência... Poderia conquistar tudo que eu acho. Vou pedir para o Antônio Gorô botarem sequências de capas do lance, de matérias do lance, enquanto você fala, desse período de atuação seu. E essa em especial, daqui a pouco a gente vai falar com mais cuidado, porque essa merece um capítulo à parte. Mas você com o Felipe, você com o Mari, Gerson, olha aí, você trazendo o Felipe Luiz como jogador, cara, para o Flamengo. Olha, Mari, Gerson, nesse momento, vocês tinham noção do que vocês estavam fazendo no Flamengo? Sim, eu pelo menos, eu sabia que com esses jogadores que estavam vindo para o Flamengo, eu tinha, não vou falar certeza, mas eu tinha uma boa sensibilidade de que se esses jogadores derem certo e derem liga, a gente vai chegar muito longe. É claro que a gente não, por razões óbvias, até de estar 38 anos sem ganhar uma Libertadores. Como é que você acha natural ganhar uma Libertadores no final do ano? E assim, teve um fato que foi, acho que a pior situação da história dos 130 anos de Flamengo, dos 130 e poucos anos de Flamengo, que foi o acidente do Ninho. Que foi um começo de ano, né? Os 10, pô. Eu tinha 34 dias de gestão. Você imagina, você com 34 dias de gestão, eu como vice-presidente, tendo que fazer um time, e assim, a gente passou por muita pressão, muita foi... Então, construir aquele time, construir aquele elenco sob aquelas circunstâncias, foi um negócio que eu acho que as pessoas não têm essa dimensão. Algumas vezes eu estava na praia andando e assim, paga os garotos, em vez de comprar jogador. Assim, eu ouvi algumas situações dessas. Aí você contava até 10 e seguia em frente. Entendeu? E essa tragédia, já que você abordou o tema, você acha que esse desfecho aí na justiça, você acha que qual é a tua visão disso? Assim, não tem, até hoje ninguém foi culpado, foi uma tragédia, mas não responsabilizou ninguém. Não, eu acompanhei, a gente acompanhou essa situação por perto, mas não na parte jurídica, entendeu? Eu acho que no primeiro momento parece que tiveram algumas condenações, depois foram revertidas. Mas eu acredito que ainda não acabou, eu acho que ainda está, mesmo estando da maneira que você falou, que ainda não está na conta de ninguém, eu acredito que esses processos estão em curso, têm recursos do Ministério Público em situações para que se encontrem, de fato, os causadores do acidente. Então, assim, eu não tenho... É um assunto muito sério, que eu não tenho problema nenhum de falar, tanto que eu que abordei, mas que eu não tenho conhecimento jurídico para ter um entendimento de saber como é que está. Agora, isso algum dia a gente tem que saber os verdadeiros culpados, de quem causou isso aí mesmo, que não tem a intenção de. Mas de qualquer forma, começar um ano, né, uma temporada. Foi muito ruim. Uma tragédia desse tamanho. Foi muito ruim. Enfim, assim, a gente pega um elenco que tinha sido vice-campeão brasileiro. Em 2018, o Flamengo é vice-campeão brasileiro e a gente consegue fazer 9 contratações, sendo que 8 titulares, no encaixe de um time que tinha sido vice-campeão brasileiro. Quer dizer, um time bom. E foi reforçado. E a gente foi fazendo, e aí deu o que deu. Era aquela coisa do cheirinho, né? Aí eu
Eu não senti cheiro nenhum. Eu ganhei desde o começo. Você foi contigo essa passagem. Esse cheiro aí é para ele. O seu foi o tato, né? Você tocou na taça. Não bola contigo. Essa conversa fiada aí para mim aí não tem. Até porque todos os momentos que eu passei no Flamengo eu consegui ganhar. Lá atrás, em 2006, 2009, fui campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Passo 10 anos fora do clube. 9 anos, volto com o Rodolfo Landim e tenho lá de cima ajuda e a gente ganha o que ganha. Então essa história de cheirinho, ela é para os outros, para mim não cola. Eu acho que você está ali com um número de títulos, eu acho como dirigente ali. Da linha de frente eu acho mesmo ali. Ali. Tem mais que você, né? Não tem, eu acho que... 13, 14, 15, 16 títulos. Tem 16 a 17. 16 a 17. São bastante títulos. E esse coroa aí do teu lado, o velhinho, ajudou, né? Como a torcida do Flamengo gosta de falar. Esse quando logo que eu subi com o Remo, 3 dias depois ele me ligou. Então, ele te ligou? Ele passou a mensagem. Ele passou a mensagem, não, ele ligou de vídeo. Nem sei onde é que ele estava, se estava chegando em Portugal ou estava indo para um jogo da Champions, lá da Champions dele, lá não me recordo. Aí ele, foda-se, estás fazendo? Aí fiquei brincando com ele lá. Foi muito legal, a gente ficou um tempão conversando. A minha relação com ele é uma relação... Ficou uma amizade. Ficou... Assim, eu não vou te falar. Eu não frequento a casa dele, ele frequenta a minha casa. Bora na Arábia Saudita, eu moro aqui. Agora, chegou em Portugal, se estiver lá, ele vai jantar comigo. Se ele chegar aqui no Brasil, possivelmente eu vou jantar com ele. Ficou assim, ficou um carinho, E foi um processo de convencimento de trazer ele, né? E isso que eu queria te perguntar, quero saber porque dessa negociação. Pelos jornalistas, pelo mundo da bola, todo mundo diz que realmente Jesus é um marco aqui, como treinador, como técnico, ele mudou muita coisa pelo jeito dele. E um cara que realmente ninguém conhecia. Por que de onde surgiu a ideia? Qual foi o teu feeling? Ou você tinha... Porque você descobriu Jesus... Sem ser bíblico, incorporou Jesus. Incorporou. E o Vasco estava flertando. Falaram que o Vasco tentou conversar com ele. Nunca teve nada do Vasco. Nunca teve nada com o Vasco? Vasco, Atlético Mineiro? Não, Atlético Mineiro sim, Vasco não. Vasco nunca teve nada. Atlético Mineiro sim. O que aconteceu com o Jorge? Ele estava sob contrato na Arábia Saudita e queriam renovar. Basicamente é isso, então aí é mais fácil das pessoas entenderem. Ele estava na Arábia Saudita e ele estava muito bem lá, e queriam que renovasse. Começaram a pressionar ele para renovar. E ele falou que só ia renovar quando acabasse o campeonato. E o árabe não gosta de ser contrariado. Eu quero que renovar. Ele falou, não vou renovar. Basicamente é o seguinte, ele pega... ou é mandado embora ou sai e vai para Portugal. Só que ele estava sob um ano fiscal ainda como uma pessoa que estava fora do seu país pelo regime do imposto de renda lá. Então, ele não poderia, teoricamente, ficar aquele ano lá em Portugal. Ele teria que escolher um. E eu sabia disso aí. Eu sou português há 27 anos, 28 anos. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas eu conhecia o trabalho dele, conhecia as histórias dele do Sporting, como é que ele saiu do Benfica, que foi Sporting. Eu estava em 2018 em Portugal, quando teve a invasão do CT do Sporting, que também foi um marco lá, foi uma loucura. Se não me engano, ele era o treinador lá. Então eu conhecia o Jorge. Não conhecia pessoalmente, mas eu conhecia a história do Jorge. E aí uma pessoa me lembra dele e fala, olha, joga como o Flamengo gosta de jogar, como a torcida joga. Eu falei, cara, a gente está com um treinador aqui, eu não vou mexer nisso agora. Era o Abel. Um pouco mais na frente eu vou começar a ver isso aí. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu conheço muita gente na bola, tenho uma razoável relação no mundo da bola e comecei a ver qual era a situação. Saio do país para contratar o Felipe Luiz. Se eu não me engano era o Felipe Luiz, eu não me recordo qual era o jogador.
E aí vejo que ele estava no Atlético Mineiro. Quando eu vejo que ele está lá, eu ligo para uma pessoa e falo, olha, eu não sei o que ele está fazendo aí no Atlético Mineiro. Foi assistir a um jogo do Galo, né? Só pede um negócio, não manda ele fechar nada antes de eu conversar com ele. E eu pego, ligo para ele e falo com ele, Jorge, o Marcos Baixo está falando sobre vice-presidente de futebol do Flamengo, eu queria só te pedir um negócio. Eu estou em Madrid, a hora que você voltar para Portugal, eu queria tomar um café com você. E foi isso que aconteceu. Quando ele me pegou no hotel, a gente foi almoçar. Eu falei, vamos pro Flamengo? Ele olhou para mim, sabes o que tu tá falando? Ele é a figura. É, a figuraça. Aí eu falei, eu sei. O Flamengo é isso, a gente pode fazer isso. E começou a construção. Nesse dia que eu estava lá, o Bruno Espino, quando eu falei, marquei com o Jorge amanhã. O Bruno pegou e foi me encontrar lá também. E aí a gente começou a conversar. As coisas se adiantaram bem e tinha um jogo logo depois da Champions, que o Landim estava indo. E aí foi lá apertar a mão dele lá, mas graças a Deus. E deu Jorge logo de cara, tu sentiu que dava liga ali, que deu. Olha só. Pelo jeito dele de olha ser. Olha só, ele veio com a comissão técnica bem grande, e você via ali nos dias a dias, no treinamento, você via que ele tinha algumas questões que eram questões diferentes de você ver no dia a dia de treinamento. Agora, um ponto em que as pessoas falam que ele era ríspido, que não podia A, não podia fazer A, não podia fazer B. Cara, o Jorge Jesus que eu conheci no Flamengo, ele deu muito mais abertura para os jogadores, talvez não é que os jogadores estavam acostumados, mas deu muito mais do que da carreira dele toda. E isso aí foi dando certo, as coisas foram entrando. No mês que ele chega, parou para a Copa América. Ele teve uma intertemporada de 40 dias, 35 dias para a Copa América. Nessa sequência de treinamento, 6 jogadores se machucam com lesão. Por quê? Porque da metodologia de treinamento deveria ter que fazer alguns ajustes. A gente vai jogar contra o Bahia, toma de 3. Uma piada lá no começo, né? A gente é desclassificado na Copa do Brasil. Nesse momento, era o Marcos Braz que trouxe o Jorge Jesus. É um maluco, é um maluco, retardado. Eu vi, assim, eu não vou enumerar aqui. Mas a galera Mas assim, eu apanhava dia, tarde, noite e madrugada, tem que mandar embora esses portugueses e quem trouxe. E aí se passaram-se 60 dias. Aí foi pro resultado que foi. Aí foi sorte, foi aqui, foi não sei o quê, foi fulano, foi não sei o quê. Mas o Jorge já falou algumas vezes. A embaixada de Portugal, a bola, te agradece, porque agora tu abriu um mercado, né, de vocês, Jesus. O Abel Ferreira nunca te ligou e falou nada. Cara, eu nunca vi tanto português aqui, cara. Eu tenho uma relação muito tu diminuiu o déficit de emprego em Portugal. Os caras estão tudo empregados aí. Eu tenho uma relação muito boa lá na Federação Portuguesa de Futebol. Eles te devem um pouco. Eu tenho uma relação muito boa no futebol. Graças a Deus. Pastelzinho de nata, eu construí bastante coisa. E uma pergunta, Braz, importante. Você, pelo que trabalhou com ele, conhece bem ele, pelo feito que conquistaram junto, você acha que existe a possibilidade de, em algum momento ainda, na carreira dele, ele voltar a dirigir o Flamengo? Presta atenção, você está mexendo com o coração de muitos rubro-negros agora da sua resposta. Não, assim, eu não sei, eu acho que essa pergunta ela tem que ser feita muito mais a ele do que a qualquer outra pessoa, né? Porque ele tem um carinho enorme pelo que ele viveu aqui, pelo que ele ganhou aqui. Acho que contribuiu muito na carreira dele. O pós-Flamengo. Mas, assim, o Jorge não é nenhum menino, não é um técnico de 40, 50 anos,
60 anos, ele tem uma idade um pouquinho avançada. E se você falasse para mim, se eu entendesse que o Jorge tivesse a média da idade dos técnicos que estão aí, eu te afirmaria que ele iria voltar um dia. Agora, pela idade que ele tem, estou chamando ele de velho não, gente. Não, sim, mas ele já está no início de carreira. Ele já é um cara que não está no início de carreira. E aí, talvez isso seja a grande divisor de águas para ele poder fazer um retorno ao Flamengo, que seria muito legal, muito importante. Acredito que daria certo. Por fora as conquistas, desculpa. Ele quase conseguiu trazer. Ele quase trouxe de volta. Você quase trouxe de volta. Essa humildade. Não foi quase? Não, faltou pouquinho. Faltou bem pouco, mas enfim, foi até um ponto que me desgastou bastante, porque achavam que poderia fazer alguma concessão de dar mais tempo a ele, mas depois até a própria esticada do próprio Benfica nas competições e da maneira com que estava lá. Eu sei de alguns pontos contratuais que tinha no Benfica que inviabilizavam muito aqui, mas o que aconteceu nessa época aí? O Jorge já tinha feito muita relação na imprensa aqui, é o amigo do amigo, é um amigo da amiga, é um amigo não sei o quê, que vai falando, não, o Marcos está sem paciência, que não sei o quê, que não é nada. Ninguém queria mais o Jorge aqui do que eu. Ninguém poderia empatar comigo. Ninguém. Por razões óbvias. Você traz um técnico dessa dimensão, já do que ele tinha conquistado, meu sono é muito melhor sempre. Não que eu tivesse, que eu fosse tomar uma decisão pelo meu sonho, pelo meu sono, que eu fugisse das pressões, eu fugisse de alguma situação. Não é isso. Mas já que dá para unir o útil ao agradável, então assim, ninguém queria o Jorge Jesus mais do que eu aqui no retorno, não foi possível. E foi realmente muito perto. Porque o que fala é isso, aqui passou pertinho mesmo de acontecer. Foi perto, mas enfim. Ele nunca prometeu um dia voltar? Falou tipo como amigo agora? Não, tipo eu conversei com ele, eu tenho a conversa dele me entregando o cargo, de eu conversando com ele sobre esse assunto, todo mundo sabia que ia acontecer, mas ainda não tinha acontecido. Fui almoçar eu e ele, e aí ele se emocionou, me emocionei, e aí aconteceu a gente entender que ele estaria voltando para um grande sonho dele também. Ele sempre externou que queria voltar para o Benfica, ele sempre externou isso, e ele tinha uma dívida de gratidão ao Luiz Felipe Vieira, que foi o presidente do Benfica, que ia ter um processo eleitoral, precisava que as coisas melhorassem lá. E eu sabia da relação pessoal dele com o Luiz Felipe, porque eu conheço os dois, conheço o Luiz Felipe Vieira também. Você entendeu? Então eu sabia qual era a relação. Eu sabia que... Eu falei... Essa eu perdi, ele vai ter. Falei, perdi. Mas tiveram bons momentos aqui. Ele recorda com carinho. Assim. Fora os títulos que eu digo assim, vocês devem ter tido boas passagens. Foi. E assim, eu tive que ir no começo lá, quando o Jorge foi atacado em alguns momentos. Quando ainda não tinham ganho os títulos, ainda não tinham. E assim, ele sabe que eu pulei na frente e ajudei, né? Eu contribuí para que ele tivesse a tranquilidade para fazer o trabalho que ele fez. E eu nem sabia que você era tão religioso assim, a ponto de sentar com Jesus. Foto muito legal essa aí. Então, se ele tem gratidão ao Vieira, lá em Portugal, ele tem gratidão a você. No dia que você voltar ao Flamengo, ele vai ter que pagar essa gratidão voltando ao Flamengo. Subiu pro o cara te ligou, pô. Não precisa falar nada. É isso. O recado é pra você, Jorge. Não é pro Marcos Braz, não. O recado tá dado. Do Flamengo é uma não é uma pergunta, é uma afirmação. Pague o que você deve. A sensação com o Flamengo é sensação de dever cumprido, fiz o que eu achei que tinha que fazer em alguns momentos. Foram 6 anos ali
super importantes, assim, é sensação de dever cumprido mesmo. Eu não penso em voltar. Eu acho que essas relações, elas não contribuem com nada. E também não contribuem com o momento que eu vivi lá e com as coisas que eu vivi lá. Então foram os títulos, os recordes. A gente pega um Flamengo de 400 milhões de faturamento, 300, 400 milhões, entrega de 1,3 bi. Acho que assim, foi... Você participou bem desse processo, Brasil. Eu queria que você falasse, qual a experiência que você tem de ter visto isso, um Flamengo cheio de dívida, com muitos problemas e que se estruturou e se organizou, hoje fatura 2 bilhões. Por que um Vasco, um Corinthians, tem a dificuldade de fazer isso, de segurar um pouco, alguns anos, e depois se organizar para seguir? Porque tem estádio, tem camisa, tem torcida, tem tudo. Eu acho que tem alguns clubes que precisam tomar alguns remédios amargos, mas esses remédios... Eles não querem tomar. Eu acho que vão morrer se tomar. Mas o Flamengo mostrou que é possível. Sim, assim, mas assim, eu não sei qual sem SAF, sem investidor. Eu não sei qual é a história verdadeira do clube A, B ou C ou D. Então é muito difícil para mim chegar e falar que... De fora, né? De fora, é o que eu falo. A gente tem que ter... Quando tem um certo tamanho, quando tem certa uma história, a gente tem que ter responsabilidade do que não vai falar. Eu sou um cara muito cuidadoso quando eu falo hoje do Flamengo, muito mais quando eu quando eu estava no cargo, porque eu sei do impacto já das relações, já de achar que está torcendo contra, que está... Você esquece, eu tenho uma relação com o Flamengo de, acima de tudo, muita gratidão. Agora vamos falar dessa relação aí, ó. Você e Gabigol, não tem como não falar dessa relação. Entre tapas e beijos, podemos dizer assim, uma relação muito vitoriosa, uma relação que teve episódios marcantes, divergências e que faz parte. Eu acho que independente de quem contratou, independente disso, eu acho que todo mundo sabe qual foi a importância dele no Flamengo, nesse processo, nesse grupo, né? Ele é um jogador que fez gols em 3 finais de Libertadores. 2 nós ganhamos. Ele foi um jogador que fez gols em campeonatos importantes, em momentos importantes. Então, ele é um cara que, assim, não é a minha relação, não é que... o que coloca o Gabigol como um dos grandes jogadores da história do futebol é o que ele fez dentro de campo. Então, foi um jogador que com 2 Libertadores, 2 campeonatos brasileiros. O Flamengo foi muito importante para a história de vida dele e ele também contribuiu bastante com a história do Flamengo, desses títulos recentes. Agora é um jogador... Ele teve um momento de auge no Flamengo, decisivo, artilheiro. E depois ele teve um momento de muita seca de gol, de reserva, banco, e deu muita polêmica. O que aconteceu ali? O que você acha que se deu essa queda de rendimento dele? Porque futebol o cara não desaprende, né? Sim, não desaprende, mas assim, também a gente não pode achar que isso só acontece com ele. Outros grandes jogadores tiveram dificuldades na carreira em momentos longos. Né? Eu não quero aqui dar exemplo, mas tiveram isso aí. Então, assim, eu entendo quando falam, mas quando ele não estava num momento tão bom, ele vai num jogo contra o Atlético Mineiro e faz 2 gols numa final. E resolve a parada, né? Numa final, encaminha bem. E assim, agora, ele poderia estar numa regularidade melhor pelo que ele foi, pelo tamanho dele. É um jogador que também tem pouquíssimas lesões, é um jogador forte, tem pouquíssimas lesões. Enfim, não sei, tomara, ainda tem tempo para ele retomar, você acredita? Acredito por isso, que ninguém desaprende. Ele não é um jogador que teve uma lesão que o coloque dentro de uma prateleira em que ele tem que vencer essa lesão para poder voltar a fazer
as suas atribuições com excelência, ele precisa só voltar. Fazer gol. Mas você, enquanto estava lá, você não identificou nada? Não, não identifiquei. Eu não consegui identificar. Talvez no Santos também não, e talvez no Cruzeiro também não. Então, assim, eu acho que é isso. Agora, são duas coisas que a gente tem que falar. Da grandeza e da importância dele para o Flamengo e dos momentos em que ele poderia ter dado um pouco mais e não conseguiu dar. Eu acho que a gente tem que saber separar isso aí. Ele é uma pessoa que teve uma suma importância para os títulos do Flamengo. Ele foi o único? Claro que não foi o único. Claro que tinha uma série de outros jogadores que foram tão importantes quanto. Agora, a gente torce para ele voltar e em grande estilo. É um cara irreverente, é um cara carismático, ajudou. Eu acho que é bom para o futebol um cara como esse dar certo. É bom para a imprensa, é bom para quem cobre a imprensa, para quem trabalha, para quem... Eu acho que é bom para todo mundo, inclusive para ele e para a torcida. Ricardo, você citou aqui o episódio, desculpa, Johnny, o episódio lá do doping, do não doping. Na verdade não teve doping, né? Só não quis fazer. Teve o não querer fazer. Não querer fazer, não tem nada a ver com o problema do doping. Não tem nada a ver com o problema do doping. Não, nada a ver, nada a ver. Enfim, se indispôs aí naquele momento de fazer. Como é que era a estratégia, assim, né, do seu trato com ele na bola? Você falou que naquele momento teve que ser um pouco mais ríspido ali. Como é que era, assim, como é que é ter que lidar não só com o Gabigol, na realidade, né, cara? Mas com esses jogadores... Eu sempre tive essa facilidade. Desde novo, eu tive sempre essa facilidade. O que era, às vezes, misturado ou confundindo com algumas situações de você dar concessões. E não é isso, assim, eu tive com técnicos ali como o Rogério Ceni, como o próprio Jorge Jesus, como técnicos que eram um pouquinho mais duros do que outros. Isso aí é assim na vida. Você tem, eu acho que, diretores de redação que são mais afáveis do que o outro. Isso não muda o que você tem que trabalhar. Eu sempre tive essa facilidade. Agora, você olhar para um vestiário, que você olha para o Arrascaeta ali, o Gabigol ali, Diogo Ribas ali, o outro ali, uma coisa você tem que ter com os jogadores. É confiança e transparência a qualquer custo. A qualquer custo. Você não pode chegar, num garoto da base que está subindo ali, você ser super ríspido e numa situação ali de um Adriano, você não ter o mesmo peso. Você tem que ser, né, cara? Aí falam assim, mas nem sempre é assim. Você trabalha para que isso não seja exposto, né? Você faz um trabalho diário para que você não deixe chegar na situação de que você tenha que ter uma atitude extrema com um jogador muito grande, um jogador que tem um histórico já na sua carreira de títulos, porque isso aí, claro, que o day after disso aí não será igual o day after do dia do jogador que está subindo ali. Assim, eu sempre tive muita transparência com os jogadores, eu sempre tive uma relação de confiança e ser coerente. Você no futebol, você pode perder tudo, você só não pode perder a coerência. E quando você começa a perder a coerência no futebol, é que começa a dar problema. Eu, em alguns momentos, poderia ter, durante esses 6 anos, perdi a coerência em alguns momentos. Até acho que deve aparecer alguma situação que sim, com certeza deu problema. Então, assim, você não pode perder a coerência com os jogadores. Isso aí é transparência e a relação de confiança. Bom, recado dado. Vem cá. Como Marcos Braz, torcedor, tá? Tá no teu top 5 jogadores da história do Flamengo? Não precisa falar o teu top 5, mas ele tá no balaio? Como torcedor, tá? Não é como dirigente. Como torcedor, tá. Como torcedor, tá. Dos grandes ali. Boa, maneiro. E esse aí, ó, que a gente vai colocar agora, tá também, de alguma forma? O próximo, o BH.
Tem uma relação, assim, são jogadores que foram... Fatão, hein? Aí Fantástico. o abdômen trincado, Pois é, blocado. Foi o fantástico. segundo ou terceiro jogador que a gente contratou do trabalho, trazer lá do Santos lá. Minha relação com ele é uma relação muito boa. Enfim, cara, eu tenho... Tem que falar desse cara. E veio, não era um cara tão, não era tão, né, não Tinha era um aquele- jogador tinha usado. negócio da visão a maioria também, dos né? jogadores Criticado. a maioria dos jogadores já eram alguns jogadores grandes, mas com esses títulos que ganharam aqui no Flamengo, pô, E fica mais difícil Ajudar. lidar quando o cara vai sendo campeão, vai crescendo, vai conquistando. eu ganhei também, então assim. Você tava junto lá. Eu tenho uma passagem muito engraçada com o Gabigol. 10 segundos depois que acabou o jogo. River Plate. Flamengo campeão da Libertadores. Eu abraço o Jorge. Aí eu vou pro meio campo e tal, o Gabigol vem e me dá um abraço, pula em mim e abraça. Aí ele brinca assim, fala, que eu tava ali para contratar ele da Internacional de Milão, tava ali renovando. emprestado pro Ele estava Flamengo. emprestado, tinha que renovar com ele. Agora eu sou campeão da Libertadores. Falando assim, brincou assim. Eu falei, não esquece o negócio não, empatou comigo. É isso. Porque ele veio falar de uma maneira... Já que queria, quando né, eu- valorizar. Eu falei assim, empatou comigo. Estamos no mesmo nível. Foi isso, Verdade. assim, mas assim, eu falei de uma maneira brincando e assim, num momento mágico ali. Essa aí Essa foi Guayaquil, né? Pela Guayaquil. arquibancada ali, Guayaquil. Eu vou tocar nesse assunto, não me leva mal. Até porque eu achei maneiro. Tô sendo sincero. Quando você vai ali no vestiário, primeiro que é a imagem de vestiário. Acho que aí quando vaza embaixo de vestiário é bastidor. Sim. Né? E a gente sabe que TV de clube hoje se vai. Essa imagem. Sim. O Real Madrid pode esperar. Eu achei maneiro, porque se ganha. E é todo mundo enaltecer. aí, Pô, sabe, ele falou. Virava um meme Sabe, até. Lembra desse Positivo. episódio pra gente aí do Real Madrid Não. pode esperar? assim, tem a parte boa desse episódio e as partes ruins. Você pode buscar aí, o que eu estou falando aqui, eu gostaria que vocês buscassem. Depois, se não estivesse fazendo nada, 2 horas da manhã na insônia. Quando eu falei isso aí, nenhum jogador me criticou. Ninguém falou nada, ficaram quietinho. Quietinho. Depois que aconteceu o que aconteceu, a gente não foi bem, falta de respeito, não sei o quê. Fala antes, porra. Fala antes, tem que chegar lá. O dirigente não pode ter medo de ficar refém do que fala. No dia seguinte a isso aí, fala, olha, ele não foi bem, não poderia ter feito isso, não precisava ter falado isso aí. Porra, esse é o respeito. Agora o cara que passa Esperou. 2 meses lá para depois falar, Guardou, né? pode ser torcedor, imprensa, Sim. que é oportunista e vagabundo que faz um negócio desse. Tem que falar na hora, falar depois. Chegar e entender, olha, errou. Mas como é que foi o contexto disso aí? Isso é importante. Como é que é o você falar. contexto isso é disso aí? Empolgação, bastidor o auge da- total. Há 1 ano atrás, eu estava saindo de uma final da Libertadores que eu tinha perdido uma Libertadores, cara. Palmeiras, né? Porra, pro Palmeiras. Então, assim... E num, Era- num jogo, uma final que você jogou bem, o Flamengo jogou melhor até que o eu não Palmeiras. quero nem Uma entrar nesse... infelicidade, Eu né? não quero entrar nesse... E aí a gente chega, tá comemorando ali. Isso aí tinha meia hora depois que acabou o jogo. Não tinha mais... a 1000 por Não, hora. eu não vou falar que meia hora, porque você fica meia hora dentro do campo lá. Não, mas foi assim que Mas desceu assim, ali. quando 10 minutos depois que desceu, já estavam lá o batucano conversando, isso aqui. Eu não sei de onde eu tirei isso. Do nada, Cara, do nada. eu volto a dizer, do eu achei nada, maneiro. do nada. Da E assim, empolgação. eu tinha tido uma passagem com o Flamengo, porque eu estava no jogo em que o Flamengo ganhou, em 97. Foi em 97? Foi o jogo que o Renato... Renato ganhou o jogo de atacante. Era isso? Contra Então, o eu Real Madrid. estava em Palma de Mallorca naquela vitória do Flamengo Em cima do Real Madrid. em cima do Real Madrid. Eu estava lá em Palma de Mallorca, eu estava na Espanha. Pra você era normal, o Flamengo poderia acontecer. O Flamengo ganhar do Real Madrid. Eu já tinha visto, pô. Então eu não sei se o meu inconsciente fez esta merda. Mas assim, então assim, só para deixar claro, eu vi
O Flamengo ganhar do Real Madrid dentro do Na estádio. casa dos E outra caras, coisa. Não é vendo no PowerPointzinho, no negócio. Eu vi lá. E outra eu estava coisa, lá em Palma de Maiorca. Não teve, né, o jogo contra o Real Madrid. Você não... Não, eu fiquei puto, porque eu fui lá Flamengo não com a perdeu pro TV. Real Madrid. Ainda tem esse detalhe. Ou seja, não ainda perdeu tá pro no Real Madrid. aspecto positivo. pô. Ainda não perdeu para o Real Então, Madrid. assim, então foi isso. O contexto foi esse. Você imagina ali, tinha acabado de ser campeão. Não tinha nenhum intuito de ser nem agressivo, nem contar história para ninguém. Até, eu não me recordo o jogador, eu acho que foi o Rodrigo, do Real Madrid, que quando eles foram campeões, foram lá dar uma espetada nele. Foi. Só que aí Foi se ele. arrasaram e quando se arrasaram isso não saiu. Ele falou assim, não, isso aí foi um contexto de uma vitória, verdade, não sei o né? quê. O Rodrigo mesmo do Real, eu achei muito legal isso, que o Rodrigo podia ter. Aproveitado. O Rodrigo. Da forra É o ali, né? Rodrigo. Tirado Então eu uma- achei isso muito. Ah. O Rodrigo mesmo, pô, isso Não tem nada a ver. Da não bola. tem nada a né? ver, da bola. Eu entendi o contexto, não sei o quê. Ele deu uma explicação didática do negócio. E aí o próprio jornalista, o próprio pessoal que deu, noticiou isso aí, mas não deu ênfase, Não não. deu ênfase, porque não era a resposta que eles Agora, queriam, exatamente. Se Se eles- me espeta, aí, se me porra, manchete. aí era manchete. Mas aí agora. você depois falou assim, puta merda, Que merda. falei essa Não, Foi, já falei. eu só vi a merda que eu fiz depois que eu perdi o Mundial. Durante o processo, não. Teus amigos, ninguém te sacaneou. Ninguém Tem teus parceiros, eu meu, teus juro que brother. ninguém falou nada. É mesmo? Nem eu me lembrava mais nada. Quando perdeu o Mundial, Aí voltou. aí começou, aí começou isso aí. Agora eu fiquei muito puto com você, Brian, porque a imprensa nunca fica no hotel dos jogadores. Nunca vai junto, a gente fica lá no hotelzinho 2 estrelas, 1 estrela, fica no... Dessa vez a gente tava lá da Flá TV, tava, porra, lá no Mundial. Marrocos, no hotel 7 estrelas. Porra, o Brasil, do nada, pum, acabou o sol e vambora, que deu merda, a casa caiu. Não jogou nem com o Real Madrid. Nunca vi um hotel daquele. A gente acabou não jogando com o Real Madrid. Mas tu faria de novo, cara? Não faria de novo. Experiência. Não faria de novo. Até porque eu fiz assim, sem nenhum intuito não faria de novo. Lógico que eu não faria de novo. Só que passei 2 meses sem ninguém falar e questionar nada. Nada. Na hora que eu estava falando, você via a filmagem, a cara do Davi Luiz. Ele faz assim, né? Aí ele fez assim, quando ele fez assim, eu falei, agora foda-se. Já falei. Também hoje em dia tem que ter um cuidado absurdo, né? Porque você pegou as 2 fases, uma fase do vestiário, que não tinha celular, não tinha nada. Não, assim, o Hoje que em dia, acontece? repercute muito Eu mais, até né? falei isso aí, eu peguei 2 fases ali como vice-presidente de futebol do Flamengo. Uma com 36 anos de idade e uma um pouco mais velha. A pressão para você ganhar título, a pressão da torcida do Flamengo é igual. De 2019 para 2009. Agora, a exposição do cargo não dá para comparar. É outro mundo. É o celular com câmera, filho. É outro mundo. É outro mundo. Então, assim, e você tem que ir se acostumando com isso. Você tem que ir entendendo isso. Você tem que entender que você invade a casa das pessoas, ou os celulares das pessoas, nas suas imagens, no que tu fala. Lá. E assim, eu nunca tive... Eu sempre tive uma boa relação, um bom entendimento disso aí. Foram 6 anos. Mas isso aí foi esse contexto aí. Cara, mas e a gente... Só para deixar claro, então, eu vi o Flamengo ganhar do Real Madrid. Só pra fechar. Então, Real Madrid, pode esperar que é a tua hora. Mas sabe o que é isso? É que é maneiro, cara. Porque a gente aqui do lado de cá, a imprensa, a gente reclama que o jogador hoje só dá declaração ninguém fala certinha, nada. que o dirigente só fala tudo com media training. Aí quando fala uma coisa um pouco gente diferente... explora isso também. Aí, Sim. não, velho. Eu poderia vir aqui para essa entrevista aqui, me preparado muito. Eu vim aqui todo certinho, na maneira que senta, de blazer, não sei o quê. Ia ser totalmente diferente. Então, assim, se você também, em alguns momentos, não entender que é chato para todo mundo, é chato para a imprensa, é chato
Lógico, tem que ter limite para as coisas, né? Mas assim... No final das contas, o futebol é um entretenimento, é um jogo. E isso. eu acho que aqui no Brasil a gente também leva isso numa potência máxima, que acaba acontecendo, né? Essa coisa de jogador ser abordado, sabe? De você sofrer uma pressão na sua família. No final das contas, cara, alguém vai ganhar, alguém vai perder, pô. Né? Isso é do jogo. É isso. O que eu acho que é positivo, e você contribuiu muito, Brian, é porque hoje em dia eu tenho plena consciência que o Flamengo, o torcedor sabe também, o Flamengo não vai ganhar tudo. Mas o Flamengo, do jeito que está hoje organizado, ele vai disputar e eventualmente vai perder e vai ganhar. Já vai disputar sempre. Agora, daqui para frente, pô, não tem como. Então, vai estar sempre disputando Libertadores, disputando para levantar o caneco, o brasileiro. Assim, quando falam também de hegemonia, cobram muito isso, que o Flamengo deveria ganhar mais, tinha que ganhar mais. Eu acho que o Flamengo tem que ganhar sempre. Mas atrelam muito ao Bayern de Munique, que ganhou 7 campeonatos, mais não sei o que. Só que se você vê no orçamento lá, o que o Bayern de Munique tem e o que os outros que disputam a segunda e a terceira posição têm, não é 2,4 vezes, eu acho, a mais, pelo menos era, há 5 anos atrás, do segundo e do terceiro colocado. Aqui não é isso. Aqui, a parte que vai para o futebol é um dinheiro importante, é um dinheiro grande, é um dinheiro confortável para que você não errar, fazer as contratações e disputar, mas não é um dinheiro de diferença de dar uma hegemonia para ganhar 8, 9 campeonatos seguidos. Vocês podem ver no número aí.